E pessoas, obviamente que eu estou de make porque eu fiz uma live, porque não sei se estou vivendo ou fazendo lives. Me fizeram uma pergunta no Insta. Aliás, sempre me fazem essa pergunta, eu sempre falo, gente, me lembra pra eu poder falar disso, e eu esqueço. E agora o Insta me bloqueou porque não é porque eu sou uma pessoa famosa, não, é porque supostamente eu sou uma pessoa polêmica. Então tem coisas que se você falar, só falar, sabe? Aí dá problema. Então, eu não sei se eu consigo subir ou baixar, colocar esse vídeo no Insta. Então eu vou pôr no YouTube, que aí eu consigo colocar o link lá, por via das dúvidas. Sobre resumo. Agora que... eu tinha que fazer o vídeo do internato. Depois eu faço. Eu tô aqui porque eu falei, alguém me perguntou sobre resumo, como que eu estudo, e eu falei que eu não faço resumo. E a pessoa, mas como aí? Aí virou tipo, pá, como você estuda sem resumo, meu Deus? Então eu decidi mostrar aqui o que eu tenho, que eu tenho aqui agora pra residência. Eu aprendi a fazer isso, gente, com uma amiga no 4º ano. Que ela tinha isso daqui, que chama folhos. Que aqui eu não sei como é que chama, sabe? Então eu comprei vários desses. E cada um desses tem uma matéria. Então aqui, ó. Imuno. Esse aqui. Oftalmo. Estão vendo, né? Então, como eu tenho uma memória visual, então vocês podem ver que tá cada um de uma cor. Porque eu sou dessas, eu tenho coisa de canetinha. Então me falaram, como você estuda sem resumo? Porque o que aconteceu? Eu fiz o erro, creio que... Se você, gente, estuda com resumo, dá certo, você tá indo bárbaro, esquece, não é pra você. Esse vídeo é pra quem, como eu, não sabia fazer resumo, então terminava copiando o livro inteiro, perdi um monte de hora. Nossa, de mosquito. Oxi. Perdi um tanto de hora copiando o livro. Quando você ia ver, você tinha feito 20 páginas de resumo, que não serve para nada, porque você tem 20 páginas de resumo, você fica com o livro, né? E depois você ia ler e você fala, caraca, eu não lembro de nada disso que eu escrevi. Essa era a minha realidade. Então eu sofri muito, porque eu não sabia ser... até hoje eu tenho esse problema, vocês vão ver o tamanho dos vídeos, que eu não sei ser concisa, eu tenho um problema em ser objetiva. Eu dou volta, eu acho que tudo é importante. Então quando eu vou ver, tipo, eu tinha copiado o livro todo, sabe? Eu falava, meu, isso não me ajuda em nada, sabe? Porque era... Qual que me ajuda a copiar o livro? Pra mim, nada. Quando eu tava no 4º ano, eu conheci uma menina que ela tinha isso daqui, esses folhos, que eu não sei como chama em português. Aí eu olhei e falei, nossa, que interessante. Eu fui algumas vezes na casa dela estudar. Ela morava bem pertinho da minha casa. Então, o que ela fazia? Porque eu falei, você não faz resumo? Aí um dia eu fui estudar na casa dela, eu vi. Não, ela copiava a aula, mas ela não copiava, tipo, ela psicografava a aula. Gente, tá cheio de mosquito. Ela psicografava a aula. Aí ela usava a própria aula como resumo. Então o que ela fazia? Ela copiava a aula. Isso você tem que, né, é prática, porque eu também escrevo rápido, eu sempre copiei a aula inteira, mas eu nunca pensei em usar isso como o meu resumo, entendeu? Eu copiava isso, depois eu ficava estudando por isso, por o resumo que eu fiz, pelo livro, tipo, sabe, pra quê? Se eu já tenho o resumo, o professor resumiu pra mim, entendeu? Então o que eu aprendi a fazer? Tudo isso daqui que vocês estão vendo são aulas que eu tô fazendo o curso do AMIR, chama, né, o curso preparatório para residência na Espanha. Então a gente tem as aulas online, como eu acho que tá todo mundo tendo aula online agora, né? O que é muito, muito, muito bom. Eu amo aula online, amo porque você pode pausar, você pode ver a hora que você quiser. Depois você pode pausar, voltar, acelerar. Eu vejo as aulas todas aceleradas, porque aí eu vejo muito mais rápido. Aí eu não entendi uma coisa, eu volto, eu pauso, eu vou no Google, eu vejo foto. Às vezes ele tá falando, mostrou um PowerPoint de uma radiografia. Aí eu não entendi direito, aí eu... Nossa, meu cabelo. Aí eu vou, procuro no Google, vejo mais radiografias pra deixar bem fixado. Então assim, como eu vou pausando e vou vendo e tal, me ajuda muito depois a reter a informação. Isso por um lado. Por outro, eu também vocês vão mas agora é porque tá tendo aula online. E depois? Gente, depois, quando você tiver aula presencial, eu também fiz isso. Do 4º ano pra frente, eu fiz isso. Eu copiava a aula bem, ou seja, eu ficava assim na aula. Então eu copiava tudo de caneta preta, o que tava no PowerPoint, e tudo que o professor falava eu colocava de lapiseira. Lapiseira. Porque lapiseira em espanhol é outra coisa, enfim. Aí
Depois eu ia ler o livro com isso do lado, que era a aula, e aí eu ia acrescentando dos lados coisas que estavam no livro. E se não entrava, por exemplo aqui, que eu copiei a folha toda, eu faço isso aqui. Eu grampeio alguma coisa que eu vi extra no livro que eu acho que é importante, que pode ser que caia. O bom de ter aula online é que você consegue fazer coisas assim, que manda de antibiótico, que é a aula de infecto. Então você consegue, tipo, consigo pausar, eu consigo... Apesar de que muitas dessas coisas de cor eu coloco depois, quando eu vou reler a aula. Então o que eu fazia na aula? Eu copiava a aula, copiava todas as coisas do jeito que dava. Eu sei que isso é prática, gente, escrever rápido é prática. Então eu copiava todos os PowerPoints, muitos professores também mandam, né, os PowerPoints depois. Mas eu prefiro copiar porque todo mundo tem uma memória ou visual ou auditiva, assim, uma memória predominante. Mas você sempre tem um pouco das duas. Então, quando eu coloco várias cores, eu tô aguçando a minha memória visual, que pra mim ela é maior. Por exemplo, você pode me falar seu nome 500 vezes, eu não lembro. Tem gente que me fala, Olivia, como é que tá sua mãe? E eu, tipo, não sei quem é. Eu sei quem é, tipo, eu sei que eu vi a pessoa, mas eu não sei o nome. Até que a pessoa, sei lá, me adiciona numa rede social, aí eu vejo o nome, aí eu lembro. Eu sou bastante visual. Então, quando você tem uma memória visual, é importante você colocar várias cores. Então, eu tenho uma lógica minha, que todos os fármacos, por exemplo, eles estão de laranja. Isso aqui é tudo antibiótico, aquela folha que eu mostrei. Isso aqui é tudo de laranja, é tudo fármaco. E com esse azul aqui eu coloco o nome de bichos, micro-organismos. Essas são as únicas regras que eu tenho. Depois eu tenho uma cor para cada matéria. E só, gente. Então o que eu faço? Eu copio a aula toda. Isso aqui é tudo a aula. Aí quando eu vou repassar, ler o livro, né? Então, por exemplo, eu fiz isso também na faculdade. Primeiro eu ia pra aula, porque antes eu lia e depois eu ia pra aula. Mas eu ler não me ajudava na hora de assistir aula. Assistir aula. Eu ler antes não me ajudava na hora de assistir aula. Apesar de que isso era o que todos os professores recomendavam, mas a mim não servia. Eu ler e depois eu ir lá era a mesma coisa de que eu não ler e depois eu ir lá na aula, entendeu? Então eu preferia não ler. Então eu ia na aula, primeiro eu tinha a aula, depois eu pegava o livro com a aula, porque o que era a aula? Era o guia de importância. Então é essencial, porque aqui você vai ver no que o professor está dando importância. Porque você vai pegar o livro, você não sabe. Se você nunca viu aquilo na sua vida, você não sabe o que é importante, o que não é, o que você tem que dar prioridade, o que não tem, entendeu? Então quando você tem a aula, isso é como se fosse um guia. Então o professor já praticamente resumiu para você, porque ou ele escreveu no quadro, ou ele colocou os PowerPoints. E aí você vai pegando o livro e você fala, nossa, esse capítulo ele nem falou. Então você não vai dar a mesma importância do que um capítulo que ele falou e passou vários minutos falando disso. Então, nesse sentido, te economiza tempo. Porque você não pode saber 100% de tudo. Você não vai conseguir. Então tem coisa que você vai ter, tem alguns temas você vai ter que saber 100% e outros temas você vai ter que saber que eles existem, tem que te suar quando alguém fala o nome e tal, mas você não vai saber tudo 100%. Então a aula é muito importante para você saber priorizar as coisas, sabe? Isso por um lado. E depois quando eu pego o livro, então eu uso o meu resumo da aula, então eu vou pegando o livro e aqui eu vou colocando as cores, porque às vezes na aula você copia rápido, agora não, porque agora a gente tá vendo online, né? Mas assim, se tiver presencial, você vai copiando rápido, você não vai parar no meio da aula, a menos que esteja aquele aluno que sempre existe, né? Que não faz pergunta, ele quer afirmar pra todo mundo que ele sabe. Então ele fala, então, professor, isso é isso, tipo, isso não é uma pergunta, você só tá mostrando que você sabe, tipo, cala a boca. Enfim, tirando essas interrupções desnecessárias na aula, é muito difícil você conseguir fazer um resumo bonitinho na aula, entendeu? Eu aconselho pra você não perder tempo e você conseguir usar o resumo que tá com as duas memórias juntas, porque tá a memória visual que você escreveu e tá a memória auditiva que você tava escutando na hora que você escreveu. Então tem mais valor do que você pegar esse aqui depois e passar limpo, entendeu? Gente, tudo que eu tô falando é pra mim. Se não funciona pra você, whatever. É pra quem tá aí fudido. Pode falar palavrão aqui. É pra quem tá penando com a vida acadêmica. Então
Então, gente, não tem segredo. Esses foros eu compro desde do quarto ano, porque eu ia de bicicleta pra faculdade, eu tinha 40 minutos de bicicleta, então eu não podia ficar levando fichário, caderno, coisa com um monte de matéria, sabe? Então isso aqui, por exemplo, eu tinha 2 matérias, então era pegar isso e pegar isso, era 2 coisas, entendeu? Só. Então eu levava isso aqui só e assim, eu comprei isso daqui, porque lá na UBA nem sempre tinha mesa. Às vezes você tinha aula no auditório, às vezes, sei lá, você não podia contar que você tinha mesa. Então esse aqui era importante ter, até porque às vezes a gente tinha que fazer prova no teatro, que é a aula magna. E às vezes é muito difícil de ter lugar de apoiar e tal, enfim. Então é sempre bom você ter que sempre colocar prova em cima. Então aqui, esse aqui eu levava na mochila, uma carpeta, prancheta, com folha em branco. E aí eu levava a matéria que eu ia ver no dia, o que eu já tinha copiado, que nunca era muito. Ou se fosse 3 matérias, era isso, 3 coisas, entendeu? Não era um caderno inteiro, um caderno de cada matéria, que me pesava muito nas costas. E às vezes a gente tinha aula, né, de manhã, tarde, de noite, tipo, não dava. E depois eu tinha que voltar à noite de bicicleta, tipo. Então, gente, eu não tenho muito segredo. Quando acabava a aula, grampeava, então todas as minhas aulas estavam separadas assim. Tava tudo grampeadinho por tema. Então, por exemplo, sêmio tinha respiratório. Aí dentro de respiratório tava, sei lá, asma. Aí a asma era uma coisinha desse. EPOC, a menos que o professor tenha dado a mesma aula, né? Eu grampeava a mesma aula junto. Então, EPOC, pneumonia, tava tudo assim. Então era muito mais fácil de estudar. Eu conseguia ter, igual eu falei, a memória visual e auditiva junto, porque se eu não lembro do que eu escrevi, às vezes eu lembro do que o professor falou na hora que eu tava escrevendo. Então, tipo, você tem que usar essas coisas a seu favor, né? Porque eu não consigo... gente, sério, eu valorizo muito o meu tempo. Então eu não consegui numa aula copiá-la, depois passar essa aula limpo, aí depois eu leio o livro, aí eu resumo o livro, aí depois eu pego o resumo do livro, a aula passada limpo e faço outro resumo de eu não dou conta, entendeu? Não dá. E não me serve. O que me serve é eu ter isso daqui e ficar falando que nem uma retardada pra sempre até entrar. Então veja aqui. Cocos gram positivos. Então tem aqui, microbiologia. Gram negativos, gram positivos. Então, parará. Cocos positivos. São os catalasa positivos ou catalasa negativos. Catalasa positivo ou catalasa negativo. Catalasa positivos são os estafilococos. Catalasa negativos são 2, estrepto e enterococos. Então, beleza, catalasa positivo, já esqueci. Porque a minha memória é assim, estáfilo. Catalasa negativo, estrepto e enterococo. Aí eu tenho que ficar repetindo, porque é só assim, gente, que a gente aprende. É repetição. Aí às vezes amanhã eu vou ler isso aqui de novo e eu já não lembro. Aí eu tenho que repetir de novo, e de novo, e de novo. Então, pra mim me serve ter tempo extra pra repetir do que perder tempo copiando várias vezes. A única vez, pra não falar que eu nunca copiei, que me serviu ficar copiando, foi quando eu tava cursando fármaco 1, que a gente tinha que ver um monte de fármaco, aí tem umas fotos até que eu tirei, porque eu tinha, tipo, folhas e folhas que eu pegava o nome do mesmo fármaco, tipo, metformina. Aí eu ficava metformina, e copiava 500 milhões de vezes o nome do fármaco, aí mudava de fármaco, ou senão eu colocava, tipo, fármacos do mesmo grupo. IECA, inibidores de lá em cima, não consigo falar, inibidores lá em cima, gente do céu. Enfim, desculpa. Blame the alcohol. Inibidor lá em cima, convertidor não consigo, não me sai o nome. Gente. Inibidor lá em cima, convertidor de aromatase. Enfim. IECA. Beta-bloqueantes. Aí eu colocava beta-bloqueantes. Atenolol, labetalol e coptipju. Aí os ajudantes falavam, né? Elas são os monitores. Esses 5 você tem que saber. Então eu pegava esses 5 e copiava. Foi a única vez que eu copiei e me serviu. Mas eu não tava copiando um livro, eu não tava copiando tentando fazer um resumo em forma de texto. Gente, tem resumo. O resumo, gente, você tem que olhar, você tem que ser capaz de chegar na prova depois e pensar, caraca, eu lembro no meu resumo que ele tá... Olha, isso aqui eu estudei. Tá escrito na folha de rosa no canto direito em cima da página, sabe? Assim é o resumo. Se você escreve um texto que você copiou o livro, você não vai conseguir lembrar. Então, o bom da folha de chamex é isso, você pode escrever as coisas grande, você pode colocar várias cores, ó. Até quando eu faço nome de fármaco
Dá pra você ter uma como é que diz? Uma facilidade visual pra você conseguir estudar, porque você tem que lembrar das coisas que você estuda. Senão não te serve. Se você ficar copiando o livro, fica com o livro. Não faz nada, entendeu? Agora, se você é uma pessoa que sabe fazer resumo, você sabe ser pontual, sabe pegar um caderno e escrever, então beleza, eu vou pôr pneumonia tudo numa página. E aí você consegue fazer esse resumo tudo numa página, capaz te serve. Agora, se o seu resumo de pneumonia tem 15 páginas e o livro tem 16, cara, estuda o livro, entendeu? Porque resumo tem que ser coisas pontuais, com muitas cores, que você consiga lembrar aonde que tá escrito, o que tá... Às vezes, gente, eu sou tão memória visual, às vezes eu tava na prova assim, nossa, tá escrito, tem um círculo azul e uma seta. Aí eu lembrava das cores, eu não lembrava do que tava escrito não, mas das cores eu lembrava. Mas isso, gente, eu juro que vocês, isso salvou a minha vida, assim, eu não sei explicar o tanto que isso salvou a minha vida quando eu parei, ai, meu cabelo, quando eu parei de fazer resumo, foi tipo a glória. Aí eu não sei, cara, se vocês tiverem mais dúvidas, é muito simples, entendeu? Eu prefiro repetir e ficar falando até eu sentir que eu aprendi, do que eu ficar copiando a mesma coisa 500 vezes. Não me serve, não me é útil, eu não sinto que eu aprendi no outro dia, eu esqueci tudo, entendeu? Então eu prefiro usar, em vez de eu usar esse tempo pra ficar copiando as coisas 500 vezes, eu usar esse tempo pra ficar repetindo até eu ver que o negócio entrou. Às vezes eu tava lendo o livro e eu não entendia, ou a aula tinha sido confusa, porque às vezes passa com o professor uma bosta. Então, gente, eu não ficava lá, ah, beleza, eu não entendo, foda-se. Não, gente, eu procurava vídeo no YouTube, às vezes eu via 10 vídeos da mesma coisa, até eu conseguir achar um vídeo bom que explicava bem. Foi assim que eu achei uns canais excelentes de anato, achei canal excelente de secção, de anatomia, foi fuçando, vendo 15 vídeos ruins pra achar um canal bom. Aí nesse canal, tipo, o Me Salva de Bioquímica, putz, o Me Salva de Bioquímica é muito bom. E foi procurando, às vezes a aula não entendia, ou às vezes eu precisava de, cara, não tô entendendo essa parte. E eu ver vídeo, até a hora que eu achava um vídeo que eu, entendi. Aí você lê de novo e fala, é isso, sabe? Então, se você não entender uma coisa, gente, busca, vocês têm a fucking internet aqui, tudo no dedo, vocês têm que ir lá na biblioteca, pegar uma Barça, porque vocês nem sabem o que é Barça, né, esses milênios, e ficar procurando, sabe, até tudo na ponta do dedo. E a maioria das pessoas me são de medicina, a maioria dos nomes das coisas estão tudo em latim, então você pode ver, por exemplo, coisa em inglês, por mais que você não saiba inglês, dá pra entender o nome das coisas, das enfermidades, alguns nomes, principalmente parte do corpo, anatomia e tal, eles usam muito os nomes em latim. Então dá pra você saber na hora que você tá lendo, se você colocar uma legenda. Eu entrei muito vídeo, eu consegui na época, eu lembro que eu tava estudando anato, que eu vi um vídeo de uma faculdade americana que tinha dissecção de um cadáver fresco inteira. O cara narrando parte por parte a coisa que ele tava dissecando. Tipo, aquilo foi a glória. Porque os preparados, os cadáveres da faculdade, digamos que já tinham até nome de tantas décadas que eles estavam lá. Então, cara, não sei se foi útil, mas na verdade, eu não tenho mais o que falar disso. É assim que eu faço. Se você tá penando pra conseguir lembrar, sente que lê, não entende nada, não consegue memorizar, tá indo mal nas provas, tá tirando nota ruim, prova. Não insiste numa coisa que não tá funcionando, entendeu? Então, se você foi mal numa prova, desaprovou, cara, o que eu fiz errado? O que eu posso mudar? Vou tentar fazer diferente. Não insiste na coisa que deu errado de novo, entendeu? Faz diferente, tenta de outra forma. Então talvez esse seja a sua solução, talvez não sei se tá tudo bem seus resumos, fique com ele, se não tá, prova, você não tem nada a perder se tá dando tudo errado, né? É isso, eu nem sei que horas são, eu tô morrendo de fome, eu acabei de fazer uma live, tomei uma cerveja, é isso, quem perguntou, né? Ninguém. Segue lá no Insta, vou deixar, gente, na capa do vídeo tem um Insta, o povo põe nos comentários, qual que é seu Insta? Pô, gente, é o mesmo daqui, tá bom? Beijo.